Joel e Pablo, boa noite para vocês. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite. Eu mandei para você uma mensagem. Boa noite. Boa noite, Joel. Eu mandei uma mensagem para você, porque eu vi que chegou a mensagem que você estava tentando entrar, mas é porque eu estava lá no Blackboard mandando uma mensagem para vocês, e a mensagem é o seguinte: sábado agora é a prova substitutiva, tá? Então, o Israel pediu para a gente orientar vocês, que vai ser sábado agora. Peraí, deixa eu ver se apaga aqui pior, não sei. Não muda. Bom, aí sábado agora, a partir de 8 horas, vocês têm que enviar a prova até segunda-feira às 8 da manhã, porque são 48 horas, então, como começa às 8 da manhã no sábado, vai até às 8 de segunda-feira. No sábado, a gente vai estar disponível para qualquer dúvida, tá? A gente vai criar a aula normal, até para a gente ter que registrar essa aula, eu vou ficar online, né? Mas só por caso o aluno precisar de falar alguma coisa. Tá joia? E eu mandei um e-mail para vocês. No mais, se tiver alguma dúvida, somente para aluno que perdeu prova, tá ok? Esse é o recado que foi pedido para dar para vocês aí. Tudo bem? E aí, essa aula vai estar gravada e também vocês podem repassar. E quem for assistir a aula depois também pode ver o recado aí, que vai ser sábado agora. Eu acho que comigo ninguém vai precisar, tá? Parece que todos fizeram. Vou abrir aqui o arquivo para a aula de hoje, tá, gente? Basicamente, eu estou fazendo agora mais revisão mesmo. Aqui, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei muito preocupado, e chateado. Às vezes a gente faz as coisas sem maldade, né? Sabe, teve um dia que eu resolvi passar o filme. Sempre estou tentando passar filme e não consigo, né? Vocês são testemunha aí, Joel, o Pablo. Teve um dia que eu consegui passar aquele filme, né? Daquela fabricação de bateria. E eu tive a intenção até de passar aquele filme porque fala do custo, né? De fabricar uma bateria, mostra os processos de produção, a limpeza, né? Ali tinha até aquele drama também de irmão ali que nós estávamos combinando, mas o meu foco não era muito aquilo, embora o foco do filme foi muito aquilo, né? Dos problemas de relacionamento entre os irmãos. O meu foco era mostrar a limpeza que eles deram, foi tipo um 5S, ele reformulou o processo de produção. Aí eu passei na segunda parte da aula, né, e tomou a aula toda, e aí inclusive nem deu para acabar, tomou a aula toda. Não sei depois se vocês assistiram ou se tiveram oportunidade de assistir. Depois eu vou mandar o link para vocês assistirem. Mas, enfim, aquilo ficou gravado na minha aula. Então, o próprio filme ficou gravado na minha aula. Eu fui e postei lá no YouTube, menino. O Israel recebe uma notificação reivindicando direitos autorais. Eu fiquei doido com aquilo. Nossa senhora, eu falei, como é que a gente faz coisa errada sem perceber, né? Muitas vezes a gente comete erro ou até age sem ética, vamos dizer assim, por ignorância mesmo, né? Por ignorância. Mas eu fiquei muito chateado com essa história, sabe? Chateado comigo mesmo, de não ter pensado, mas é bom que a gente aprende também, né? Daqui para frente, tomar mais cuidado com isso. Mas aí, Alexandre, como é que arrumou? Então, eu removi o filme. Aí eu tinha essa possibilidade. Eles foram lá, fizeram uma pergunta, né? Se eu tinha autorização, eu coloquei que não. Aí o próprio YouTube sugeriu para eu remover o filme. E o Israel entrou em contato comigo, falou que eu não posso fazer isso, tal, e que quando eu quiser passar um filme, para passar o link para vocês assistirem. E beleza. Aí agora aprendi. Mas fiquei muito, assim, eu sou muito assim, sabe? Eu fiquei uns 2 dias, mas bem para baixo mesmo, por causa dessa situação. A gente faz assim, por quê? Aí eu comentando com o Israel, falei, seu Israel, é o seguinte, eu toda a vida dei aula para vocês, desde 2009, a minha aula é muito teórica, né? Esses conceitos de qualidade é muito teórico, mas quando a aula é presencial, eu sempre dou um jeito de fazer uma dinâmica que, de modo que ele veja alguma coisa prática. Eu já fiz fabricação de caneta dentro de sala de aula, já fiz fabricação de avião, entendeu? Já medi tempo de fabricação, então eu já fiz
isso na aula presencial. Aí eu falei assim, e na aula remota eu não estou tendo essa possibilidade. Quer dizer, eu vou ficar aí 6 meses sem conhecer vocês pessoalmente. Me parece, não estou aqui para, como dizia a minha mãe, engambelar vocês, tá? Não é isso. Mas me parece que vocês são muito gente boas. Deu para perceber, né? Todo o apoio que vocês me deram. Mas não conheci vocês pessoalmente. E eu falando com o Israel, essa aula remoto, ela é um pouco maçante, vocês sabem disso, ela é cansativa para vocês, muito para vocês, como também para a gente. E eu falei, qual a intenção, às vezes, de dar uma aula diferente, e eu não consegui pensar numa aula diferente. Eu passei o ano passado, o semestre passado todo, né, e esse semestre todo, tentando imaginar o que se pode fazer numa aula remota, porque é novidade para todo mundo, gente. É uma novidade, ninguém estava preparado para isso. Né? A didática é diferente, a forma de você dar aula é diferente. Então, a gente tem que reinventar, entendeu? Não estou aqui reclamando, não, porque, por um lado, eu evoluí em muitas outras coisas, tipo, na tecnologia mesmo, né? Eu saí da minha zona de conforto, aprendi um monte de coisa, então tem legados positivos também. E sei que eu tenho que me aperfeiçoar na metodologia, né? Que é diferente da aula presencial. Eu comentando com o Israel isso, eu falei, e a intenção de querer dar uma aula diferente, que chamasse atenção, porque eu estou percebendo que, até porque muitos poucos de vocês estão acessando a aula, eu entendo, porque é uma aula realmente cansativa, maçante, vocês estão cansados, e por ser uma aula teórica. Eu quis dar uma aula diferente, como eu tenho tentado há vários tempos. Sorte que eu não consegui das outras vezes, né, gente? Porque senão ia dar esse problema como deu agora. A única vez que eu consegui, deu. Aí eu falei isso para ele, falou, então a minha intenção foi a melhor possível, embora, né, o inferno tá cheio de boas intenções, né? Como dizia um amigo meu, o inferno tá cheio de boas intenções. Mas a intenção era realmente dar uma aula que tivesse um atrativo, já que não está dando para dar nada de dinâmica, nada prático. Porque toda teoria eu tento mostrar na prática, eu acredito muito na prática, entendeu? Então, toda a teoria que eu dei de processo, como que funciona o processo, então vou mostrar para vocês um processo. Vamos fabricar aqui sei lá, um avião que a gente fazia de papel, vamos fabricar uma... E eu ia fazendo isso, eu ia mostrando para vocês que quanto a pessoa não tem experiência, que aumenta o custo da empresa porque não tem experiência. Fazia isso muito nas aulas presenciais. Passava filme no data show. Então, dava para levar uma aula teórica e de modo mais... Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Não adianta que não é uma reclamação, eu só estou justificando para vocês, né, todos esses 6 meses aí das minhas dificuldades, acreditando também que vocês estão compreendendo esse momento, né? Compreendendo o momento da instituição, que em nenhum momento deixou a gente sem aula, isso é bom, né? Você vê que há faculdades que os alunos ainda estão sem aula, e nós tivemos a aula, é o jeito que tem para dar aula, né? Algum legado a gente tira, nem que seja, por exemplo, porque no mundo real vocês vão pegar isso, já formados, né? Às vezes como engenheiros de produção, de repente vai vir uma mudança dessa no mundo, a gente tem que estar preparado, porque a gente não pode achar que o mundo vai ser sempre linha reta. Nós sempre vamos enfrentar desafios, né? Dentro de uma liderança. Então, por um lado, é bom que sacode a gente para a gente ver que, cara, não dá para pensar que a vida vai ser em linha reta. Mas, de qualquer maneira, é uma mudança que mexe com a gente. Então, aí eu fui passar esse filme e acabou dando isso. Mas aí eu não sei se foi o Pablo ou o Joel que perguntou, aí é só remover o filme, aí não dá problema nenhum, não. Entendeu? Eu fui lá, removi. Então, se caso alguém for querer ver essa aula, não vai conseguir, entendeu, Pablo? Vocês não conseguem ver essa aula mais, não. Ah, sim, entendi. Mas o link, se alguém quiser, eu posso colocar. É super tranquilo, cara. O link eu posso colocar lá. Mas é isso que aconteceu. Então, se caso alguém acessar Ah, sim. e ver que não está lá, Não, eu tive que remover o filme. é super tranquilo. Mas tá bom, Joel. A gente está sempre aprendendo, Alexandre. Como é que é? É? A sua voz pulou. A gente está sempre aprendendo, né? Pois é, Pablo. A gente está sempre aprendendo, né? Nós temos que estar sempre, exato, vivendo e aprendendo, é verdade. Né? Depois eu acabo tendo... No primeiro momento a gente fica chateado, mas, bom, aprendi mais uma. Agora eu sei que eu não posso fazer isso.
Isso que você falou é verdade. Igual o ensino remoto. Aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa em tecnologia, e fazer provas pela plataforma. Aprendi a mexer com essa plataforma. Ainda estou aprendendo. A gente nunca sabe tudo, né? A verdade é essa. Todos nós, somos ainda seres em obras, né? Constante formação. Vamos fazer então aqui, gente, a nossa revisão, né? Ainda falar dos conceitos, do gerenciamento, do planejamento e gestão da qualidade, né? Vocês não sabem, mas muito das apostilas eu desenvolvo. Lógico, você faz pesquisa bibliográfica, mas eu desenvolvo muito em cima da minha autoria. Eu não gosto de pegar, igual, por exemplo, pegar da internet que editar, colar, não. Entendeu? Pego conceitos, coloco, mas também eu desenvolvo da minha cabeça. Muito das apostilas, muito desse material que eu faço, é muito desenvolvido também da minha cabeça, do meu conhecimento e da minha experiência, entendeu? Aí, já que nós estamos falando de mudanças, o mundo não segue em linha reta. Às vezes a gente briga assim, a gente tem que planejar, né? A própria disciplina chama planejamento. Nós temos que planejar, mas a gente sabe que o planejamento eles não dá uma certa segurança, mas o planejamento ele não é uma coisa que a gente possa afirmar 100% que vai acontecer, entendeu? Justamente porque o mundo muda. Aí nós estamos vivendo agora a era da indústria 4.0, é mais um desafio para vocês, entendeu? O aluno que formou há 2, 3 anos tem que voltar para o banco da faculdade de novo, aprender o que é essa indústria 4.0. Nós estamos vivendo hoje numa competição global. Isso aí a gente está careca de ouvir. Todo palestrante fala que o mundo está mudando. Mas é verdade, é porque não tem como que as coisas sejam... Sabe, aquela pessoa rígida, existem pessoas que têm um pensamento muito rígido. Eu sou um. Às vezes eu falo as coisas para vocês que servem para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com mudanças. Eu sei disso, mas eu estou aprendendo. Eu tenho que aprender a lidar. Então, por exemplo, essas pessoas como o Alexandre aqui, quando é muito rígido, que acha que o mundo tem que ser perfeito, que as coisas têm que funcionar, e a gente que lida com qualidade, que a gente fala de padronização, e tudo tem que ser meio que certinho, né? Nós temos certas dificuldades de lidar quando vem um cenário adverso. E só que o que está acontecendo? Esse cenário adverso ele está acontecendo cada vez mais e cada vez com menos tempo. As coisas estão mudando muito drasticamente. Eu posso falar porque eu tenho o dobro ou o triplo, não sei, da idade de vocês. Eu fui vivendo coisas dos últimos anos que era estagnado. Até 1985, 86, o mundo não evoluía. Mas de 90 para cá, de 1990, me lembro, quando eu fiz 21 anos, 1990 eu fiz 21 anos, que eu terminei a faculdade, eu estava na faculdade, desculpa, eu terminei em 91. Eu percebi que o mundo mudou muito, mudou os empregos, começou com terceirização, começou com gestão da qualidade, não se falava disso, começou com 5S, as empresas começaram a demitir, era uma insegurança, sabe? Ali eu fui percebendo, e foi exatamente quando eu formei. Então, a minha geração pegou isso. O Brasil começou a trazer computadores, a gente não sabia o que era Excel, entendeu? Então, a gente teve que correr atrás de muita coisa. Foi uma época de 90 para cá, eu acho que quem viveu de 90 para cá viveu muito mais do que igual eu nasci, né, na década de 70 para cá, era sempre muito previsível. Agora, de 90 para cá, e está piorando na geração de vocês, né? Para começar, vocês pegaram agora uma pandemia. Quer dizer, é uma geração de vocês mesmo, que vocês agora é que estão no auge. Não sou eu, não. É vocês agora que estão à frente de empresas. E se não tiver ainda, daqui a pouco vão estar. E dentro de 2, 3 anos está aí o Joel, o Pablo, vocês estarão assumindo cargos de chefia. Que é assim, o mundo é assim, né? O que a gente sobra para a gente é a sabedoria. Às vezes a gente pode trabalhar num conselho aqui, como professor, né? O professor, às vezes, pela idade, pela experiência, é bom, mas lá, na hora que estiver lá no fogo do negócio, é vocês que vão estar. E a geração de vocês sofre muito. Eu reconheço isso, eu não sou aquele cara preso ao passado, não. Teve uma vez que eu tinha uma aluna, eu falo isso porque, por exemplo, meu pai era um cara mais que achava que a vida dele sempre foi pior, e foi mesmo em termos materiais, né? Mas eu quis dizer em outro sentido. Porque é lógico que o conforto, de uma certa forma, vai melhorando. Então, eu tive uma aluna aí, o Bar,
que eu me lembro que ela sentou assim, eu tinha passado a matéria no quadro, encostei na porta, ela sentou do lado e falou assim, gente, tudo que eu estou contando aqui tem a ver com a matéria, tá? Não é nenhum desvio de aula, não. Estou falando sobre, igual que está, competição global, os desafios da... Então, é mais ou menos sobre isso. E eu me lembro que ela falou assim, ai, professor, estou tão cansada, desabafando comigo, a gente conversando ali. E eu, na brincadeira, falei assim, cansada? A vida de vocês é muito boa. Aí eu lembrei do meu pai, né? Usei os mesmos argumentos que meu pai usava comigo. Minha época que era pior, era tudo na máquina de escrever. A gente trabalha, mas eu falando sem convicção e brincando, porque, na verdade, eu reconheço que hoje é muito mais cansativo que no passado. Vocês trabalham muito mais cansativo e eu vou explicar por quê. Aí ela falou assim, eu já sabia, né? Ela falou assim, professor, não é nada, a gente recebe WhatsApp toda hora, e-mail toda hora. É exatamente isso. Vamos falar, a minha época, eu não gosto de usar esse termo não, porque a minha época é hoje, né? Eu não morri, estou aqui, graças a Deus. Mas assim, vocês vão entender. Quando eu falo minha época da idade de vocês no passado. De fato, as coisas vinham em malote, as coisas eram mais lentas, o tempo de resposta é mais lento. Eu sou coordenador de curso, tem aluno que manda aqui no meu celular, ó, uma palavra, se eu ficar 5 minutos sem responder, eu posso ter visualizado, mas daqui a pouco, igual agora, eu vi aqui, vim da aula, não pude responder, daqui a pouco já está uma interrogaçãozinha ali, entendeu? Ela já quer resposta imediata. Então, é uma geração que é de vocês, a geração, e é tudo muito rápido, então isso é estressante. Então, vocês vivem no mundo de estresse, entendeu? Aí vocês estão fazendo a faculdade, daqui a pouco, Joel, vai fazer sua pós, não? Ô, Pablo, não vai fazer sua pós, não? Aí vai o Pablo fazer a pós. Ô, Pablo, você vai ter que fazer um inglês, cara. Hoje não dá para ficar sem inglês. Gente, é complicado. Mas é assim, entendeu? Onde que nós vamos parar? Aí vocês não me perguntem que eu não sei a resposta. Mas que é o mundo assim, e a gente tem que ir dando conta. Então, vocês, de fato, é uma geração que trabalha muito mais. Tem uma mente muito mais sobrecarregada, mas é em virtude disso que eu estou falando, ó, desafios numa economia globalizada. Nós vivemos num país pobre, não sei se eu poderia usar essa palavra, ou mal administrado, eu prefiro falar mal administrado, porque eu acho que eu não acredito que o Brasil seja pobre. Então, a gente vive num país mal administrado que a gente está sempre correndo atrás. Bom, então, isso que tem acontecido. Aí outro estresse para vocês. Os clientes hoje são mais informados e mais exigentes. Entendeu? Então, você vai trabalhar numa empresa, vai fabricar um produto, esse produto vai sofrer muito mais exigência do que sofria no passado, porque antigamente as fábricas fabricavam o que ela queria. Hoje ela fabrica o que o cliente quer. Mudou, mudou, não tem, entendeu? Isso não tem volta, né? E eu peguei as duas fases. Essa é a vantagem da velhice, tá, gente? Essa é a vantagem de ter mais idade que vocês. Eu posso falar porque eu fui vivendo. Aí é lógico, a experiência eu posso passar para vocês. Aqui não tem dizer que professor sabe mais que o aluno. Tem aluno, cara, que está no mercado de trabalho e que às vezes me ensina. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso. Eu aprendo com vocês. Pensa que não, mas eu aprendo. Joel um dia estava me falando, foi o Joel mesmo, sobre segurança. Estava falando agora um monte de coisa de segurança de trabalho. Aprendi um monte de coisa. Então a gente aprende. Mas uma coisa eu posso falar, de ter vivenciado. Então a gente acaba tendo uma experiência. Então, por exemplo, trabalhei na indústria têxtil. A gente fabricava o tecido que a gente queria. Hoje não. Fabrica 3 metros de tecido para um. Dá um trabalho que vocês não têm noção na linha de produção. Vocês não têm noção, porque eu trabalhava com gestão de custos. Para calcular custo, eu tinha que parar o cara calcular 3 metros de tecido. Antes vinha aquelas bobinas. Era muito mais fácil. Vocês não têm noção, muito mais fácil. Aí tinha que calcular custo de 3 metros, porque o cliente tal pediu 3 metros. E ele quer o tecido assim, assim, assado, com essa tintura, com essa cor, né? Com esse detalhe, com esse desenho, com essa padronagem. E era assim. E eu tinha que ficar calculando o custo. Cara, eu tinha uma planilha de Excel que acho que ninguém entende, era só eu mesmo. De tanto cálculo que eu fazia para fazer cálculo de 3 metros, 5 metros, 4 antes não, a gente fazia aquelas bobinas, e era o que a gente queria fazer. O nosso departamento criava o tecido, fazia a padronagem e vendia para o mercado. Isso acabou. Eu peguei as duas fases. Às vezes, daquele saudosismo, gente, tem certeza que vai fazer 3 metros de tecido? Porque se não fizer, o outro vai fazer. Então, é outro problema que vocês vão vivenciar, entendeu? E isso vocês estão no mercado de trabalho, eu sei que muitos de vocês já estão, né? Talvez ainda não está na profissão, ainda não está exercendo a sua profissão, mas já estão visualizando, já estão aprendendo, né? O que é uma indústria, o que é uma pressão de uma indústria. Prazos mais curtos. Quando às vezes
eu falo com os meus alunos, porque a escola, né, ela é um ensaio para a vida. Quando eu falo para os alunos, que muitas vezes eu fico com raiva, às vezes quando o aluno fala, professor, você deu um trabalho, eu esqueci de fazer, não deu tempo, porque isso, porque às vezes, dá para você me dar mais um prazo? Lógico que eu sinto, porque às vezes tem aluno bom que fala isso, mas a minha vontade é sempre de falar não, porque lá no mundo, lá fora, não vai ter isso. O cliente vai deixar de te comprar e você ainda pode até perder o emprego se você não atender. Então é diferente. Então, como a escola é um ensaio para o mundo, tem hora que eu falo assim, não dá para entregar o trabalho, não. Já passou, passou. Entendeu? E o bar não tem muito esse problema, não, mas eu tenho uma faculdade aqui que o pessoal é muito assim. Entendeu? Não sei, todo mundo parece que tem problema, gente. Problemas todo mundo tem. E, enfim, porque é um ensaio para a vida real. E os prazos estão ficando mais curtos. Entendeu? É outro estresse que a gente está vivenciando. Né? Eu também vivencio, né, gente? Como eu falei, eu não morri, ainda eu estou. E até nas faculdades. Eu comecei a dar aula em 2005, era muito mais tranquilo dar aula. Entendeu? Cada vez mais é mais exigência. Entendeu? A gente vai percebendo isso. Outro desafio. As empresas, hoje, a margem de lucro está em declínio. Eu estudei, olha só para vocês terem uma ideia. Quando eu estudei custo, e vocês estudaram também, porque eu sei que tem custo na grade de vocês, que até a Carla que dá, ou já deu, ou ainda vai dar aula para vocês, não sei. Mas a contabilidade de custos, quando eu estudei, era assim, a gente calculava custo, eu estudei e vivi isso. A gente calculava custo e depois jogava a nossa margem de lucro e fazia o preço. Entendeu? Então, por exemplo, para fazer um picolé, eu gasto de leite tal, gasto 50 centavos. Vou querer ganhar 20 centavos, vou vender por 70 centavos. Acabou. Era assim. Então, você fazia custo para achar o preço. Agora, as coisas mudaram. Hoje, você acha o preço para fazer o custo. Entendeu? Então, o conceito é o seguinte, não é o custo mais que determina o preço, é o preço que determina o custo. Em outras palavras, caso vocês não tenham entendido, o custo tem que caber dentro do preço. E por quê? Por causa da competição. Então, por exemplo, se o meu custo é 50 centavos e eu quero ganhar 20, eu vou vender por 70, aí vem o Joel vendendo por 60. E aí? Entendeu? As coisas estão assim. Eu tenho que reduzir meu custo, porque se eu não posso, as margens vão acabar caindo, ou então eu perco margem, ou eu reduzo meu custo. Então, hoje não é o custo que determina preço, é o preço que determina custo. Mas no passado não era assim, você fazia custo e jogava sua margem, não tinha tanta competição. Agora não, né? Então, se meu custo for 50 e eu for vender por 70 e o Jorge estiver vendendo por 60, ou eu vou ganhar só 10 centavos, ou eu diminuo de 50 para 40 no meu custo. E aí é onde que acontece terceirização, demissão, robotização, entendeu? Investimento em máquinas, diminui a estrutura hierárquica, né? Menos chefe, aí fica mais sobrecarregado. O Joel controlava 15 pessoas, agora ele passa a controlar 50. É assim, muito mais difícil. Essa, gente, é a complexidade que, infelizmente, nós estamos vivendo. E o pior, nós estamos precarizando o trabalho. Por que a gente está falando de precarizar o trabalho? Gente, eu sempre tive orgulho de dar aula de gestão de qualidade. E eu sou um professor que eu tento, não sei se vocês sabem, né, eu tento não somente dar uma aula, mas eu tento também dar dicas assim de cidadania, porque eu conto com vocês, né, na questão ética e tal. Né, de vez em quando eu falo isso, não sei se vocês já perceberam em algumas outras aulas. Né? Eu acho que o professor também tem que ser assim, na minha visão de professor, né? Se eu estiver errado, me perdoe, mas é a visão que eu tenho. Porque, como vocês aqui vão liderar amanhã as empresas, eu penso assim, cara, eu vou fazer minha parte, vou deixar uma sementinha, né? Então, a gente fala um pouquinho de ética, fala um pouquinho de relacionamento, então, para tentar ver se o mundo melhora, né? Não somente na parte tecnológica, tal, mas como pessoas, como seres humanos. Então, eu penso um pouquinho nisso. Mas, eu até agora, falando isso, eu acabei me perdendo o que eu ia falar em relação a isso. Por que eu estava comentando isso? É sobre... A gente estava falando dentro de empresa. Daqui a pouco eu lembro. Sobre essa questão de margem de lucro. Da precarização. Tá? Sabia que eu ia lembrar. Aí, quando eu comecei a dar aula de gestão da qualidade, eu tinha muito orgulho, porque a qualidade estava no auge quando eu comecei.
Se falava mesmo. Aí eu ia dar aula, algum aluno falava assim, professor, minha empresa está implementando o 5S agora, porque era novidade, né? Ou então, nossa, o 6 Sigma, a empresa está implementando e tal. Se falava muito disso. Gente, de uns tempos para cá, eu não escuto nenhum aluno falando. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Brasil entrou em muita crise. A gente sabe disso. Desde, não entrando na questão política, mas desde o impeachment da Dilma para cá, o Brasil fez isso, ó, né? Não estou falando que era uma maravilha no passado. Né? A gente sabe, e não vou entrar na questão política para a gente não ter essa discussão ideológica que não vem o caso. A gente está falando de fatos. De 2000, o Brasil entrou num processo aí de problemas, e aí quando você tem crise, e essa divisão que nós estamos vivendo, divisão política, tá? Então, não estou aqui opinando, não estou querendo fazer a cabeça de ninguém, mas existe, a gente sabe que está tendo uma divisão. Você vai no churrasco da briga, tá igual Vasco e Flamengo, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, Corinthians e São Paulo, tá assim, a política tá assim. Então, muitas pessoas perderam amigos em função do... Então, o Brasil está muito dividido. E isso, cara, enquanto tiver assim, nós não vamos para frente, não. Né? Aí eu já entro até no lado da religião. Casa dividida, né, é espaço para o diabo. Então, enquanto nós tivemos... Aí, mas por que eu estou falando? E o que tem a ver com a matéria? Aí eu percebo que o Brasil precarizou muito, ninguém mais está preocupando com qualidade, entendeu? Porque nós estamos... Hoje as empresas estão sobrevivendo. E agora com a pandemia vai ser pior. Então, aquilo... Porque qualidade requer um certo cuidado, requer um certo investimento. Não adianta eu falar que não tem investimento, porque tem. Entendeu? Trabalhar bem requer investimento, equipamento. Gente, quem imaginava que uma Rede Globo ia entrar em crise, demitindo gente? Entendeu? A Globo, que era um padrão de qualidade. Vocês podem até não gostar, tá? Às vezes tem muita gente aí, em termos políticos, que não gosta da Globo. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que aqui ela faz a... Em nenhum momento estou querendo dizer que ela faz a cabeça, não é nada disso. Mas vamos ser sinceros. De todos os canais, qual que tem mais qualidade? É ela. Né? Tem novelas boas, investe em produções. Então, é melhor mesmo, nesse sentido. Não parte ideológica, não estou entrando na questão. Mas você vê que se até a Globo está entrando em crise, então, assim, a gente percebe um empobrecimento. Isso é triste. Eu fico triste com isso. Eu estou doido para o Brasil sair dessa. Mas sai, tá, gente? Também não preocupa com isso, não, que isso é cíclico, tá? Um país, daqui a pouco, o país está lá embaixo, daqui a pouco ele sobe. E isso aí independe de quem está no governo, tá? Muitas vezes eu já vivenciei isso. Eu também já passei por crises. Só para vocês terem uma ideia, em 1991, que eu acabei de falar aqui, eu formei em 91 e resolvi casar. Entendeu? Fiquei noivo, estava apaixonado. Estou casado até hoje, a mesma mulher, né, de 91, já tem 28 anos de casado. Mas só para vocês terem... Oi? O senhor, velho? Não entendi. Parabéns, velho. Obrigado. Né, Fá? 28 anos é bastante tempo, né? Mas aí o que eu ia te falar é o seguinte, eu peguei uma crise, olha só, eu preparando para casar, com 20 e pouco, eu casei muito novo, né? Comprando móveis. Então, assim, quando eu falo que a gente não deve assustar com isso, aí houve uma recessão no Brasil, não sei se você sabe, ou pelo menos já leu isso, vocês não eram nascidos, eu tenho certeza. A minha empresa ficou 6 meses de férias coletivas. Sabe o que é 6 meses você ficar em casa? Alguém pode falar assim, professor, quer coisa melhor do que isso? Não. Você ficava com medo do seu salário não vir. Por incrível que pareça, a empresa pagou direitinho. Eu fiquei 6 meses dentro de casa, igual aposentado, sem fazer nada. Só que eu comprando móveis para casar. E todo mundo na minha cabeça. Você é doido casar nessa recessão? Você é doido, isso não é hora de casar, não. Você é maluco. Aí você imagina o estresse que não é. Você ouvir isso, você pagando um monte de dívida, né? Eu estava endividado, pô. Era televisão aqui, era fogão ali, geladeira lá, armário aqui, reforma da casa, pagando aliança. Doideira, né? Eu estava trabalhando, mas a empresa entrou em crise. Então, essas crises acontecem. Eu estou falando isso porque teve um aluno que falou assim, professor, igual a gente está vendo agora, a gente nunca viu. Falei, eu já vi. Eu já vi. Em 91 passamos por uma recessão muito grande. Gente, aí outra coisa, outro desafio, a escassez de recursos. Né? A gente sabe que cada vez mais a gente tem que fazer mais com menos. Isso aí já é o natural mesmo das empresas. E as questões de bolsas internacionais, globalização, investimento, né? Antigamente o Joel sabia quem que era o dono da empresa, o Pablo sabia, agora é fundo de pensão que administra uma empresa, você nem sabe, né? Antigamente, ainda tem, na nossa região ainda é um pouco, muito comum, famílias, né?
o dono da Itatiaia é a família, sei lá, aqui em Cataguases é a família Peixoto, mas isso tem acabado, entendeu? Alexandre, Oi? como que funciona isso, Alexandre? A questão da diferenciação da empresa particular para uma empresa que se torna ter ações na Bolsa de Valores e tal. Isso de acordo com que ela cresce, ou um Normal, índice de faturamento. normalmente, Pablo, nenhuma empresa começa como uma SA. Normalmente ela começa, às vezes, você aí resolve montar uma empresa, né? A sua empresa vai crescendo, depois você chama mais um sócio, aí vira limitada, tal. Com o andamento das coisas, uma empresa vira SA. A SA é o seguinte, que a gente chama de sociedade anônima, né? Você vende ações, se eu comprar ações, eu passo a ser dono da empresa, sócio. Aí eu tenho direito a lucro e tal. E aí é onde que a empresa se profissionaliza, entendeu, Pablo? Porque já não é mais o dono. Agora tem inúmeros donos. Pode ter milhões, bilhões, entendeu? E aí tem o administrador profissional. Aí ele tem que prestar conta para esses acionistas, que é o cara que tem ações. Mas a Pode parte perguntar. na onde ela se torna, a parte onde ela se torna uma SA, ela é o próprio dono que assim define que ele quer tornar a empresa uma SA, ou chega a determinado ponto que há uma intervenção. Não, ele que determina, ele que resolve abrir o capital. Aí o que ele faz? Ele abre mão da vaidade de ser dono, ele abre o capital, capta recurso e investe na empresa, entendeu? E aí depois ele compra a maior parte das ações, ele ainda continua no controle, mas agora não é só dele. E por que ele faz isso? Primeiro, para fazer a empresa crescer, que cresce, né? Porque agora e para buscar uma fonte de recurso. Ao invés de ficar só pegando dinheiro emprestado em banco, ele tem uma fonte de recurso gratuita. Gratuito em termos, né? Gratuito, assim, não paga juros. Ele vai pagar dividendos, pagar lucro, mas o cara é sócio, entendeu? Então, normalmente é quando a empresa quer dar um pulo, entendeu? Mas normalmente é uma decisão do dono, quando ele percebe que está na hora. Então, por exemplo, ainda eu acho que não abriu, não. Vamos supor a Natura, que é aquela que vende cremes, é uma grande empresa, é uma empresa que, se abrir capital, talvez faça sucesso. É uma empresa grande, mas eu acho que ela ainda é limitada, eu não sei. Mas é uma decisão do dono. Aí a gente chama de lançamento inicial de ações. Ele vai, contrata empresas de auditorias e tal, e ele divulga que vai abrir o capital da empresa. Aí você se interessa, vou querer ser sócio da Natura, por exemplo, né? Porque aí você compra as ações, ele está captando dinheiro. Aquele dinheiro ele vai investir. Aí pode investir no crescimento da fábrica, na compra de máquinas, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, Pablo, você entendeu, Pablo? Se tiver mais alguma pergunta, eu adoro falar sobre isso. Pode me perguntar, tá? Não, pode concluir seu raciocínio, estou entendendo. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, que era do Abílio Diniz, ele abriu capital. Aí veio uma empresa, se eu não me engano, acho que é o próprio. Veio uma empresa, eu esqueci o nome, mas uma empresa da França querendo comprar o Pão de Açúcar. Ele vendeu, era da família dele. Ele vendeu, tanto que hoje ele está no Carrefour. Ele vendeu, ele abriu mão, ele ficou. Aí, quer dizer, esse grupo francês absorveu o Pão de Açúcar, criou um grupo, que ele já era um grupo forte na França. Ele criou um grupo forte e deu 1% para o Abílio Diniz. Aí você fala, o cara era dono de 100%, ele trocou 100% por um, mas olha só, agora ele é dono de 1% do grupo. Você entendeu? Ele é 1% do grupo. O 1% dele vale mais do que o 100% do pão de açúcar dele. Então foi uma jogada de mestre. Ah, Só que ele perdeu a administração, entendeu? entendi. Mas o O grupo Pão cara, de Açúcar. o grupo Pão de Açúcar não é mais dele, entendeu? Pertence, Uhum. é Cassino, o nome da empresa. Chama Cassino. Esse Cassino comprou o Pão de Açúcar, eles já eram donos de vários supermercados no mundo todo. Ele comprou o Pão de Açúcar, então jogou o Pão de Açúcar para o grupo Cassino. E o Abílio Diniz falou assim, agora eu vou te dar 1% do grupo, entendeu? O 1% vale mais do que o 100 do Pão de Açúcar isoladamente. Para ele foi um bom negócio, Uhum. entendeu? Então, às É vezes, verdade. só abriu mão de vaidade, entendeu? Aí é uma questão que a pessoa tem que parar com esse negócio. Eu sou o dono do negócio. Hoje os caras se enxergam como investidores, entendeu, Pablo? É investimento. Uhum. Ele quer retorno. Ele não precisa ter aquela validade de ser dono. E, de fato, hoje ele não manda nada no Pão de Açúcar. Não manda nada. E foi feito pelo pai dele. O pai dele que criou o grupo Pão de Açúcar, entendeu?
Mas abriu mão. São... É complicado, abrir mão da tradição da família e tal, mas em função do dinheiro, né? Dos recursos. Bom, gente. Uma vez que você não Hum. abre mão também, Alexandre, esse grupo francês deve montar uma outra rede no Brasil e engolir ele. Sem dúvida, isso aí, Pablo. Você é bem esperto. Verdade. Exatamente. O cara ia acabar engolindo ele, não ia ter jeito. Ele foi esperto, né? Assim, nesse sentido. Bom, o outro, mas você já tem uma visão legal, é isso aí mesmo. O outro desafio da economia globalizada é isso, as tecnologias também. A gente hoje não deixa de ser um desafio. Eu estava falando da indústria 4.0. É um desafio, a gente tem que estar sempre aprendendo. Vocês querem ver uma coisa que aconteceu comigo? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu dou aula de finanças para o ensino médio, o curso do Sebrae, né? Então, eles têm aula de administração financeira, porque o Sebrae está ensinando os meninos a ser empreendedores. Então, são garotos de 14 anos, eu dou aula de finanças. Então, lógico que você usa uma linguagem mais fácil, né? Diferente de uma linguagem que a gente usa para o curso superior. Então, galerinha de 13 anos, 14 anos, mas eles têm que fazer plano de negócio, sabe? Coisa lá que a gente tem uma metodologia do Sebrae. Eu dou aula para essa turma. Inclusive, segunda-feira é o dia que eu mais trabalho. Segunda e quarta. Eu dou aula para eles e para vocês. Toda segunda e quarta é o mesmo horário. Aí, Pablo e Joel, o que aconteceu? Eu estava ensinando sobre variação cambial. E aí eu falei ensinando o que é variação cambial. Você comprar uma coisa com $1 num valor, depois o dólar sobe e você pode ganhar ou perder. Entendeu? Se o dólar subir, tá? Essas coisas. Estava ensinando a fazer as contas. Aí eu falei assim, por exemplo, se você compra no seu cartão de crédito, vai comprar uma roupa, hoje é muito fácil você acessar sites estrangeiros. Aí você compra, porque a minha filha fez isso. Você compra, a minha filha foi dar um presente para o namorado dela, comprou por um site estrangeiro. Quando eu fui lá pagar no correio, veio pelo correio, eu fui lá, eu tive que pagar quase que outro valor. Ela falou, pai, vai ficar em tantos reais. Ela nem sabia. Ela comprou uma coisa fora do Brasil sem saber. Pai, vai chegar lá no correio. Eu fui lá, quando eu fui pagar, vai acabar a aula, depois eu continuo a história. Aí eu fui lá, peguei o cara, não, por causa da variação cambial. Aí eu falei, pô, Marinho, você entrou em site internacional, comprou esse produto, era dia dos namorados e tal. Ah, pai, desculpa, eu não sabia e tal. Mas isso tem um bom tempo. Aí eu fui explicar também, ó, tal, tal. Aí veio um aluno, um aluno de 14 anos, falou assim, professor, mudou a lei. Ah, é? Agora, essa lei, hoje, no cartão de crédito, você paga a cotação da compra. Então, não tem mais variação cambial. Cara, agradeci ele, aprendi. Não estou falando que eu aprendi com o aluno. Então, cara, sinceramente, eu não sabia, mudou mesmo. E mudou, rapaz. Você vê o carão que a gente fica. Então, professor, a gente tem que estar aperfeiçoando. A gente tem que estar lendo, sabe? Então, um minutinho que você dá uma vacilada, vacila, errei. Então, como eu falei, não tem vergonha de comentar dos meus erros, errei. Depois, no outro dia, procurei a lei, pô, você tem razão, cara. Mais uma vez, parabéns, né? Então, assim, talvez ele já deve ter comprado, ou tem pai advogado, né? Não sei. Mas ele me deu essa lição, aprendi, agradeci, tive humildade, mas também fui lá pesquisar. Agora é porque eu falo, nós temos que evoluir. Um dos grandes receios, Pablo e Joel, vocês que estão na aula, eu ficar obsoleto. Eu não quero. Eu quero ser um velhinho de 70 anos atenado. Eu quero mexer lá nos equipamentos. Sério, eu não quero parar no tempo. Eu não quero também ser um velho metido a jovem, não é isso, mas eu quero estar com a minha mente jovem. E por isso que eu estudo, por isso que eu leio, né? E realmente nisso aí eu deixei passar, entendeu? Eu não vi que a lei mudou, né? Às vezes eu recebo assinaturas que eu faço, tal, mas nessa